Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estaremos respondendo às perguntas que vocês enviaram para a equipe do Tanar para a Vida através do nosso site, que está aqui embaixo. Vocês podem fazer perguntas, a nossa equipe estará escolhendo as perguntas que mais voltam a si mesmas, e quanto mais pessoas fazem essa pergunta, de acordo com isso nós iremos responder com a ajuda dos céus, com as palavras de Hashem, através do manual de instruções que ele nos enviou. Porque eu já expliquei para vocês várias vezes que a primeira coisa que nós devemos fazer ou procurar quando adquirimos qualquer bem, ou seja, digamos que a pessoa agora ela comprou um carro, a primeira coisa que ele faz quando ele compra um carro, ou a primeira coisa que ele deveria fazer quando ele compra um carro, é ver o manual de instruções. O que está escrito no manual de instruções? Como eu uso este veículo que eu acabei de adquirir, ou seja, como eu posso adquirir o maior proveito, o máximo proveito deste veículo que eu acabei de adquirir. Um exemplo muito simples eu vou dar para vocês. Eu tinha um conhecido que ele comprou um carro novo, e logo que ele comprou o carro novo, 2 dias depois ele estava numa subida, e quando ele foi sair, ele parou na subida por causa do sinal. Quando ele saiu e foi tirar o carro da subida, ou seja, passar de 0 km para começar a acelerar, ele errou, não conseguiu, não deu tempo, o carro foi para trás, bateu no carro de trás, era um carro zero, o carro dele acabou fazendo um dano muito grande. E aí eu virei para ele e falei: escuta, por que você não leu o manual de instruções? Ele falou: não, mas como que o manual de instruções vai me ajudar sobre isso? Isso fui eu que errei. Eu falei: não é verdade. Se você lesse o manual de instruções, você ia ver que no manual de instruções está escrito que quando você está numa ladeira muito grande, se você pisa até o final do freio, isso faz com que o carro fique durante 3 segundos parado, estável no local, exatamente para essas situações, para você poder ter tempo de tirar o pé do freio, colocar na primeira marcha, engatar a primeira marcha e conseguir sair com o carro. E se ele lesse o manual de instruções, com certeza ele ia ganhar alguns bons, como se fala isso em português, milhares de reais, porque saiu muito caro esse acidente que ele acabou fazendo. Então assim também foi Hashem. Hashem nos enviou para este mundo, e nós temos aqui um mundo completamente complexo. Nós não sabemos o que fazer. Existem tantas ideias no mundo, existem tantos grupos diferentes de pessoas. Um diz: não, o que eu faço é certo. O outro diz: não, aquilo que eu faço é correto. Cada um tem a sua maneira de olhar o mundo. Tem uns que não comem carne, eles acham que eles estão fazendo bem com a humanidade. Tem outros aqueles que eles sim comem carne, e assim eles fazem bem com a humanidade. Tem pessoas que reciclam porque eles estão pensando no futuro. Tem aqueles que falam: não, eu não preciso pensar no futuro. O que nós fazemos nesse mundo? E para todas essas situações, nós temos um manual de instruções absoluto. Este manual de instruções se chama a Sagrada Torá, o livro da lei que foi entregue para o povo de Israel e para todos os povos da terra por Moisés, e ele nos entregou um manual de instruções eterno, com leis absolutas que não mudam de acordo com as ideias que passam pelo mundo. Porque no mundo nós vemos que diversas pessoas, diversos reinados, eles mudam a lei, e hoje em dia, por exemplo, não é aceitável na maioria dos países do mundo a pena de morte, algo que faz alguns anos, até 100 anos atrás, isso era quase que um absurdo, não haver pena de morte. A pena de morte era uma coisa muito simples, e era muito simples também enforcar pessoas nas ruas, e mulheres e crianças viam pessoas sendo enforcadas, ou ainda pessoas sendo guilhotinadas, ou ainda torturas extremas que faziam, e hoje em dia tudo isso é visto como uma coisa muito estranha. Imagina, uma criança vai ver alguém sendo enforcado. Hoje em dia, até aqueles que têm, eu não aconselho a vocês terem, mas se vocês já têm televisão, e se vocês já têm jogos de televisão para
as crianças então falam, não, existem jogos que são violentos, jogos que são estimulam a violência. Imagina o que era uma criança faz 200 anos ver alguém ser enforcado, ver alguém ser guilhotinado. Isso são coisas que mudam de acordo com o tempo, porque ninguém sabe na verdade. A grande verdade é que ninguém sabe o que é certo e o que é errado, e cada um ele acha que ele sabe o que ele é certo e o que é errado, e ele tem certeza de que tudo que ele acha, esse é o correto, e todo mundo está errado, e todos os antepassados dele estavam errados, e todos os antepassados de todo o mundo, na verdade, estão errados, e ele é o grande dono da verdade. Por isso Hashem nos mandou para esse mundo e nos deu um manual de instruções. Esse manual de instruções é a nossa Sagrada Torá, com valores absolutos que não mudam. E quem vai nos dizer se é correto ou não uma criança ver violência é a nossa Sagrada Torá. E quem vai dizer se é correto ou não enforcar pessoas no meio da rua será a nossa Torá. Será que é correto comer carne, ou será que eu preciso agora pensar no bem dos animais? Ou será que o bem dos seres humanos vem antes do bem dos animais? Será que agora eu preciso pensar qual é a maneira que o animal menos sofre no abate? Talvez essa é a maneira correta de pensar nos bens dos animais e não pensar em não matá-los. De qualquer jeito, todas essas perguntas são perguntas que devem ser respondidas somente pela nossa Torá, porque esses são sim valores absolutos que não mudam de acordo com a vontade daquele que está respondendo. Por isso nós estamos aqui para responder a sua pergunta. Então, Bezrat Hashem, eu peço para vocês e eu digo para vocês, mandem perguntas para o nosso site, porque é assim que nós juntos conseguiremos descobrir os valores absolutos que foram decretados pelo Eterno, aquele que criou o mundo, aquele que me criou, aquele que criou você, aquele que criou tudo que está em nossa volta. E ele sabe, e somente ele sabe, qual é o verdadeiro bem para cada um de nós. Bezrat Hashem, estaremos aqui para responder e juntos conseguiremos cumprir tudo aquilo que nós estudamos, de acordo com a vontade de Hashem.